Vamos lá então, iniciando aqui o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos hoje estudar sobre preces inteligíveis, a partir do item número 16. Nós já estamos caminhando para o final desse capítulo, né, e depois iremos para o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, que teremos aqui várias preces, né, para analisarmos, que é muito interessante, que muito mais do que um texto, trazendo para nós aqui algumas ideias sobre como conversar com os espíritos, com Deus, né, com o objeto, né, do nosso desejo. Nós temos aqui um conteúdo muito interessante também para falar sobre as diversas situações, pessoalmente para nós e também para aqueles que se encontram no mundo espiritual nas suas mais variadas graduações de evolução, né? Desde aqueles espíritos comuns como nós, até os nossos protetores, os nossos anjos guardiões, como Kardec traz para nós aqui, conversando com Deus também. Então vai ser bastante instrutivo para nós. Nesse item aqui, preces inteligíveis, como o próprio nome fala, são preces não compreendidas, né? Porque falar sobre prece para nós é sempre algo fácil na teoria e muito difícil na prática, principalmente quando nós temos que compartilhar as nossas ideias com outras pessoas. Porque geralmente as preces, né, para aqueles que têm a facilidade de organizar as ideias, de nos sensibilizar, como foi o caso da Regina, né, muitas vezes acaba constrangendo aquele que não tem as palavras certas, as palavras adequadas para poder conversar com os amigos do mundo espiritual, conversar com Deus. Então isso acaba gerando um certo constrangimento, né? Então de que forma que nós temos que trabalhar a nossa prece? Porque da mesma forma que temos aqueles que têm dificuldade e temos aqueles que têm a facilidade da prece, o mais importante de tudo não é a visão exterior, ou seja, exteriorizar essas ideias através das palavras, mas principalmente vivenciar esse momento especial dentro dos nossos corações, porque a prece, na verdade, é um momento de uma conversa muito íntima, de coração para coração, claro, dentro de uma linguagem poética. E muitas vezes ela acaba sendo também algo que fica apenas na camada superior, ou seja, fica na superfície apenas daquele momento especial de conversação com Deus ou com os espíritos, né? Isso porque muitas palavras sofisticadas, palavras que são frases complexas, mas que muitas vezes não diz muito, não apenas para aquele que faz a prece, mas para aqueles que participam desse momento. Então preces inteligíveis são preces não compreensíveis, não compreendidas. E aqui Kardec separa para nós uma passagem importante de Paulo sobre esse assunto, na primeira carta aos Coríntios, aqueles que viviam na cidade de Corinto. E ele selecionou para nós aqui duas passagens dos versículos 11 a 14, e depois do versículo 11 a 14, e depois do 16 ao 17. Mas eu quero ler para vocês o capítulo todo, né, ou a maior parte do capítulo, porque ele entra aqui em duas situações importantes. Porque nós não apenas estudamos sobre as preces inteligíveis, não compreendidas, para nós espíritas, mas como eu sempre passo para vocês, é fundamental que nós utilizemos a doutrina espírita como uma forma de avaliarmos as nossas próprias crenças e compreendermos também, ou pelo menos tentarmos compreender, de que forma que cada pessoa, cada cultura, também vivencia o seu momento de fé, o seu momento de crença. Aqui nesse caso dos Coríntios, nós vamos falar de um detalhe bastante, de um fenômeno
bastante particular, difundido, especialmente dentro do meio evangélico, que é o famoso dom de falar em línguas, mas que, embora não seja o nosso caso de falarmos em línguas, a menos que seja ali um fenômeno específico, né, que nós conhecemos como xenoglossia, de um indivíduo falar em línguas desconhecidas, muitas vezes até desconhecida para ele próprio. E nesse caso, nós devemos analisar também a atitude por si só, não apenas o fenômeno. Por que falar dessa forma em público? E saindo do fenômeno especificamente, por que não facilitarmos esse momento de conversação com o mundo espiritual? Então, capítulo 14 do livro de Coríntios, começamos aqui pelo item, né, pelo primeiro versículo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Você se lembra que quando nós falamos sobre os profetas, sobre as profecias, lá no estudo do livro A Gênese, muitas vezes a ideia de profecia significa previsão, antecipação do futuro. E na verdade profetizar significa trazer os mistérios do mundo espiritual para a nossa realidade aqui no mundo material. Então aquele que consegue receber as informações, vivenciar experiências fora do mundo material e depois comunicá-las, né, compartilhá-las com aqueles que vivem no mundo físico, isso é profetizar. Porque a ideia do profeta, como eu falei para vocês, durante muito tempo ela vem sendo difundida como aquele que faz previsões catastróficas, que faz previsões de grandes eventos, chegada de Messias, esse é o profeta. Então, na verdade, ele não está antecipando, ele está contando aquilo que ele já sabe nesse momento e que por acaso vai acontecer. Então, nesse caso, a profecia que a gente fala é muito mais importante do que o fenômeno de falar nessa linguagem dos mistérios. A gente depois vai tratar especificamente das preces, né, que nós comentamos no início, mas é importante a gente aproveitar esse item de preces inteligíveis e também nessa conversação não compreendida, para que a gente entenda aquilo que acontece, né, dentro da nossa cultura. Como nós vemos com muita frequência hoje, pessoas que se destacam por terem a facilidade de vivenciar esse fenômeno, e outros que se promovem, muitas vezes até de uma forma fictícia, provocando ficticiamente esse tipo de fenômeno. E continua. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, que nenhuma delas é sem significação.
Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém? Se a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Indouto, nesse caso, é aquele que é, vamos dizer assim, o ignorante daquela ciência. Então ele simplesmente não entende o que está sendo falado. Como é que ele pode dar aquele amém, aquele concordo, que assim aconteça, que assim seja, se no final ele não entende o que aconteceu? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Daqui depois ele continua falando, nesse diálogo, porque a gente lembra sempre que as cartas de Paulo, não apenas essa aos Coríntios, mas nós temos aos Romanos, Romanos, temos ali também aos Hebreus e outras comunidades religiosas daquela época, comunidades cristãs daquela época. Então ele mantinha esse contato, além das suas viagens, das viagens de Paulo, inclusive elas foram estudadas lá no nosso trabalho no Espiritismo.net aos domingos, quando estudamos o estudo avançado da doutrina espírita. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer vários percursos feitos por Paulo e a forma como ele se comunicava com cada uma daquelas comunidades. Então, os grupos iam se formando, e ele então, centralizando as orientações para o desenvolvimento do cristianismo junto a esses grupos, lembrando que eram grupos distantes, não eram apenas grupos próximos, que simplesmente se separavam. Seria como se alguma filosofia se desenvolvesse aqui no Brasil, e aí então nós mandássemos cartas para a Argentina, para o Chile, para a Venezuela, para o Equador, para a Colômbia, onde cada grupo ali, em cada país desse agora já estabelecido, tivesse uma comunidade daqueles indivíduos, como por exemplo Kardec fez isso. Ele se comunicava através de cartas com vários grupos espíritas espalhados pelo mundo todo. E ele então recebia as orientações, enviava outras orientações, e depois, felizmente para nós, algumas dessas comunicações foram publicadas na Revista Espírita. Então o que Kardec fez, orientando os grupos espíritas, tirando as suas dúvidas, orientando com relação à conduta, sobre o desenvolvimento do trabalho, Paulo de Tarso fez com aquelas comunidades, que eram comunidades distantes de onde ele se encontrava. Então, essa era uma das cartas. E naturalmente cada uma dessas cartas tratava de uma particularidade dessa comunidade. Algumas eram mais acessíveis, outras enfrentavam mais resistência, porque era um grupo de cristãos que tentavam se desenvolver numa cultura completamente diferente, com crenças completamente diferentes. Então, se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que para uns ele fala com facilidade sobre a relação com Deus. Para outros ele tem que tratar de assuntos voltados para a conduta
no dia a dia das pessoas, como vícios, comportamentos dentro da sociedade, dentro da própria família. Então essas cartas tinham esse propósito. E aí então ele orientava esses grupos em especial, esse grupo em especial, lá de Corinto, porque nós temos 2 cartas aqui. Mas nós podemos imaginar quantas outras cartas foram escritas que não foram publicadas. Isso porque foram destruídas com o passar do tempo, foram extraviadas e tudo mais. Cartas enviadas e cartas recebidas. E aí depois nós tivemos a instituição da comunidade de Roma, né, que era ali, vamos dizer assim, considerada como a principal comunidade daquela época, que foi onde exatamente se fundou o centro do cristianismo. Então Roma, a comunidade dos romanos, ela era uma comunidade que se desenvolvia como outra qualquer. Pelo fato dela se encontrar na capital do império, ali se instituiu então a igreja, né, o centro da igreja. Por isso então, nessa carta ele falava sobre esse fenômeno, que era algo comum naquela época, né, de acontecer. Pelo que a gente entende, para ele se dedicar a falar sobre isso, trazer a ideia de igreja, que era a comunidade já formada, observar então, né, as pessoas que muitas vezes falavam pela exaltação nessas línguas estranhas e tudo mais, Paulo chamava atenção que isso é muito interessante. Isso mostra, desde que isso aconteça de uma forma legítima, mostra a capacidade que aquela pessoa tem de provocar esse fenômeno. Mas mostrava que isso tinha muito pouco valor se aquilo que foi dito não fosse interpretado para as pessoas que estavam ali participando. Era apenas algo que destacava aquele indivíduo, mas que não contribuía para essa edificação. Então hoje nós vemos, né, nos meios de comunicação, na televisão, na internet, nas rádios, muitas vezes representantes dessas comunidades cristãs aqui no Brasil, demonstrando publicamente esse fenômeno. Falam nessas línguas estranhas e tudo mais, mas a grande pergunta é, como o próprio Paulo de Tarso fez, e é uma crítica inclusive, feita dentro da própria comunidade evangélica. Me recordo de certa vez ter assistido a um vídeo de um pastor que falava sobre esse fenômeno. E ele dizia exatamente isso: de nada adianta a gente falar nisso na igreja se ninguém entende o que está sendo dito. De nada adianta se a própria pessoa que fala nisso não entende o que está acontecendo. Ela pode sentir o efeito do fenômeno pelo ali, o estado de exaltação da fé, pela sensibilidade que ela tem de sofrer essas influências do plano espiritual. Denominam, por exemplo, como origem desse fenômeno, o próprio Espírito Santo, dentro do entendimento que se tem dentro do mundo cristão. Mas isso muito pouco contribui a não se impressionar. E como Paulo de Tarso lembra para nós aqui nessa passagem final, ele diz exatamente isso, que o fenômeno é interessante para impressionar os infiéis, mas vale muito pouco para poder esclarecer os fiéis. Por que isso tudo? Porque tem uma similaridade muito grande com os próprios fenômenos espíritas. Se dentro de um centro espírita, não é o nosso assunto agora, mas é só para completar o raciocínio. Se dentro de um centro espírita nós temos ali um médium que gosta de publicamente demonstrar as suas habilidades, as suas faculdades, isso vai impressionar para aqueles que não conhecem a realidade do mundo espiritual. Mas para aqueles que conhecem, isso não passa de um espetáculo. E o espetáculo não acrescenta absolutamente nada. É daí então que nós começamos a ver que os fenômenos mediúnicos começaram a ficar restritos a grupos de trabalhos mediúnicos, e não simplesmente de uma exposição pública, porque isso mais uma vez impressiona aqueles que não compreendem, mas na verdade se torna quase que uma perda de tempo para aqueles que já compreendem e esperam algo mais. Então, fechando aqui essa ideia, né, do falar em línguas, como nós vimos nesse capítulo 14 do livro de Coríntios, né, da primeira carta aos Coríntios. Então, de nada adianta falar se não se entende. Trazendo agora isso para a nossa realidade aqui da doutrina espírita, nós falamos sobre as preces, faladas em língua portuguesa, naquele momento de preparação ou de encerramento dos nossos trabalhos, ou então no momento de auxílio durante um determinado trabalho. Mas o que é chamado a atenção é exatamente o que nós esperamos exatamente nesse momento alcançar.
Nós esperamos falar com Deus de uma forma que muitas vezes nós não conversamos no nosso cotidiano. Isso não faz parte da nossa natureza. Não faz parte da nossa rotina. Então, aquele momento de prece, ele acabou se tornando para nós, até mesmo por uma questão de educação religiosa. A gente lembra, né, que durante as nossas formações religiosas, seja durante o catecismo na Igreja Católica, escola dominical nas igrejas evangélicas e outros grupos de formação, nós aprendemos que o momento de prece é um momento de cerimonial. É aquele momento em que todo mundo fica em silêncio, todo mundo muitas vezes baixa a cabeça, levanta as mãos, fica de joelhos, cada um adotando uma postura característica de acordo com cada escola. E aí então nós começamos a conversar com Deus. Primeiro que nós aprendemos as preces decoradas, que vem numa linguagem que geralmente a gente não conversa no dia a dia. É naquele discurso em segunda pessoa. Porque tu podes, tu vais, vós e tudo mais. E aí então, nós acabamos incluindo outros vocabulários, outras expressões, que não fazem parte, mais uma vez, do nosso cotidiano. Então nós criamos ali um momento de cerimonial com uma prece sofisticada. Mas que muitas vezes pessoas não compreendem, porque a gente presta muito mais atenção na poesia e no vocabulário do que no seu conteúdo, na sua essência. E é isso que chama atenção aqui Kardec para nós. Nós vamos dar uma lidinha aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, pessoal que chegou. E nós veremos aqui, ele separou então dois trechos, né, desse capítulo 14, e ele traz para nós agora esse precioso esclarecimento sobre a importância desse momento de conexão. Porque muito mais do que uma conversa que nós temos com o mundo espiritual, nós aprendemos o valor da prece, né? Nós vimos isso no início do nosso capítulo. Qual a importância da prece? Para que ela serve? Aí o esclarecimento vem daqueles 3 pilares que são importantes, né, desse momento, né? Primeiro, o agradecimento. Primeiro o louvor, naturalmente. Depois o agradecimento e depois o pedido. São os 3 objetivos que nós temos para a prece. E isso na nossa relação com Deus. Mas a prece também é um momento de conversação que nós temos com os espíritos que estão à nossa volta. Com os espíritos que simplesmente nos acompanham no nosso dia a dia. E é uma conversa como se fosse uma conversa com um bom amigo. E não aquele momento de cerimonial, aquele momento especial. É claro que nós temos que silenciar o nosso pensamento, silenciar, moderar o nosso comportamento, exatamente porque há a necessidade de nós estabelecermos uma conexão pela qualidade do nosso pensamento. Nós chegamos a estudar sobre isso nos nossos encontros anteriores, quando tratamos da sintonia que nós estabelecemos no momento de prece. Porque não é o fato de você pedir ou não pedir que vai facilitar essa conexão. Aqui nós vimos ação da prece e transmissão do pensamento. Foi o item anterior que nós estudamos. Ao falarmos sobre essa ação da prece, a transmissão do pensamento, nós só conseguimos de fato transmitir um pensamento equilibrado, bem construído, se nós estivéssemos ali numa postura de concentração. Então a prece, na verdade, ela se dá no momento de concentração, não no momento de cerimonial. Então, como eu falei para vocês, durante a nossa formação religiosa, nós aprendemos muito isso, aquelas preces sofisticadas, já decoradas, né, claro, porque é até uma orientação que nós recebemos da forma como fazemos essas preces, pelo fato de nós não termos tido no passado essa afinidade com Deus. Então seria assim, olha, eu vou te ensinar como é essa prece. E aí, então nós acabamos aprendendo, não que a prece decorada, essas preces já pré-elaboradas, não tenham o seu valor. Porque no momento em que nós fazemos essas preces decoradas, o que vai contar exatamente é o tipo de sintonia que nós estabelecemos. A qualidade do nosso pensamento e dos nossos sentimentos no momento em que nós fazemos essas preces. Porque nelas estão contidas ali aquilo que é o mais necessário para que nós reconheçamos, né, por exemplo, a grandeza do Criador, de acordo com cada cultura. Façamos ali uma solicitação geral
para aquilo que nós necessitamos. E aí depois nós vamos aprendendo que essa conversa ela se dá de uma forma muito natural. Então, inicialmente, sim, é necessário, tanto que Kardec, nós vamos estudar isso depois na coletânea de preces, que ele apresenta para nós lá no capítulo 28, que houve a necessidade de muitos daqueles que adotaram a doutrina espírita naquele momento em que ele elaborava as bases da codificação, adotaram a doutrina espírita, mas não sabiam fazer preces. Porque dentro do ritual católico, por exemplo, né, do catecismo católico, nós tínhamos ali 3 preces importantes. Ou 4 preces importantes. Né? O Pai Nosso, a prece Ave Maria, o Credo e Salve Rainha. São 4 preces bastante conhecidas dentro do universo católico. E aí então, depois que elas mudaram para a doutrina espírita, elas queriam conversar com o mundo espiritual, mas simplesmente não sabiam. Conhecendo, né, todo o universo do mundo espiritual, falando sobre os desencarnados, sobre os obsessores, falando com os espíritos protetores, os anjos guardiões, né, como Kardec lembra, Jesus, falar com Deus, falar com os próprios, em nome dos próprios encarnados, né, uma intervenção direta que a gente faz. E as pessoas escreviam para Kardec perguntando como é que nós podemos fazer essas preces. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando chegarmos no capítulo 28. Então ele apresentou para nós uma relação de preces para as várias situações que eram parte do cotidiano das pessoas. E aí pergunta, mas quer dizer, a gente saiu das preces decoradas de uma determinada escola e entramos em outras preces decoradas da doutrina espírita, mas o que mudou exatamente? O que muda, na verdade, é a nossa compreensão e a forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Agora já não mais numa questão de fé, simplesmente acreditar por acreditar, mas agora entra ali o elemento da convicção, já que nós compreendemos a realidade do mundo espiritual. Então, nesse caso, nós aprendemos no início essas preces decoradas, que, claro, são preces que foram escritas por pessoas que tinham vocabulários diferentes, pessoas que tinham uma cultura diferente, muito mais sofisticada, uma cultura diferente da nossa época. Porque é muito interessante que muitas vezes nós vemos as preces que são decoradas sendo realizadas da mesma forma como se canta o hino nacional. Vocês já perceberam que as pessoas cantam naquele embromation, que tem palavras e expressões que muitas vezes ninguém compreende? Nós mesmos, muitas vezes, estamos ali falando ali o hino nacional, mas a gente não sabe o que significam aquelas palavras? Então, esse caso é algo muito clássico. Observem, peguem depois ali a letra do nosso hino, leiam com atenção e tentem interpretar o que significa tudo aquilo que está escrito. Principalmente as expressões que são utilizadas. Então, naquela época em que foi criada, sem dúvida nenhuma, as pessoas, pelo menos as mais cultas, tinham essa compreensão. Mas os brasileiros, de modo geral, não entendiam nada do que estava sendo dito. Apenas cantavam. Eu me lembrei dessa coisa do hino agora porque ontem eu estava aqui com um aluno meu e eu via o hino nacional sendo cantado, né, durante a abertura de um dos eventos da Paralimpíada. E aí então a gente estava conversando assim, ele começou a cantar o hino. E eu percebi que ele estava embromando tudo, porque ele não entendia nada do que estava cantando. Então ele repetia aquela frase como se nós estivéssemos cantando ali uma música com outro idioma, no inglês, por exemplo, sem entender o inglês. Então nós repetimos aquelas palavras mais ou menos parecidas com o original, sem entender o seu significado. Muitas vezes nós encontramos preces sendo feitas dessa forma. Por incrível que pareça. Então, mesmo que nós compreendamos as palavras, entendamos o que a pessoa fala, nós não entendemos o seu significado. Então, na verdade, assim, a ideia desse capítulo, desse texto, que Kardec apresenta para nós, é exatamente para a gente entender que a nossa relação com o mundo espiritual é algo muito simples. Essa barreira que nós criamos de que nós somos os inferiores e eles são os superiores, e para isso nós temos que criar aquele cerimonial para nos conectarmos, é algo que precisa ser mudado. Porque a nossa relação no mundo espiritual ela não é estabelecida no momento em que nós caímos de joelhos e fazemos as nossas preces. A nossa relação ela é contínua. Nós nunca nos desconectamos com o mundo espiritual, muito menos nos desconectamos com Deus.
Então essa simplificação, nesse momento de aproximação, acontece, fraterna, bom dia. Nesse momento em que nós nos aproximamos, na verdade, é um momento de concentração. Lembra quando nós falamos no nosso estudo anterior sobre a transmissão do pensamento? Nós estamos constantemente pensando. Isso é óbvio. Mas muito mais do que esse elemento óbvio, significa que nós estamos constantemente transmitindo ideias para o espaço, para o universo à nossa volta. E a grande pergunta é, para onde nós estamos direcionando os nossos pensamentos? Com quem exatamente nós estabelecemos essa sintonia? Eu penso em direção àquela pessoa e envio para ela essas ondas que eu produzo. Pois é, Brás, exatamente. No passado se rezava em latim, bem lembrado. Tanto que o próprio Martinho Lutero, durante aquela época do renascimento cultural, da reforma religiosa, ele fez com que a Bíblia, que era escrita em latim, fosse traduzida para o alemão, que era exatamente o idioma local. E isso foi uma blasfêmia. Esse comportamento, dentre outros, fez com que ele fosse expulso da igreja, fosse excomungado. E aí então ele disse, não tem problema. A minha relação com Deus é diferente. E aí então se criou a ideia do luteranismo, que era uma religião dentre aquelas protestantes, que começaram a se relacionar com Deus de um modo diferente. Os padres naquela época ficavam de costas para o público, falando a prece em latim, para aquele monte de gente analfabeto sentado nos bancos da igreja, dizendo amém, sem entender o que estava acontecendo. Então isso foi se modificando. As pessoas começaram os organizadores, os dirigentes das religiões, começaram a simplificar, a fazer com que as pessoas tivessem uma comunicação mais próxima, tiraram aquela barreira do sagrado, do cerimonial, para simplificar a relação com as pessoas, das instituições com as pessoas e, por consequência, da relação de Deus com as próprias pessoas. Rapidamente lá em cima, a Angelina colocou, tem o hábito de orar pela nossa família, pelo mundo inteiro, pelos encarnados e desencarnados, e mentalizar energias dialogando com Deus, né? É a forma que nós damos ali a nossa contribuição. Porque muito mais do que louvar, pedir e agradecer, nós podemos dar a nossa contribuição com os nossos pedidos, não que, como nós vimos, né, Kardec coloca, quer dizer que pelo fato de Deus conhecer as nossas necessidades, nós não precisamos pedir. Na verdade, o nosso pedido é uma forma de nós nos sintonizarmos. E como eu coloquei para vocês, muito mais do que simplesmente falarmos com Deus, naqueles momentos específicos, nós podemos manter uma conexão plena e direta pelas nossas ações no nosso dia a dia. E aí então, como eu falei para vocês, nós temos ali o nosso estado de prece. Esse estado de prece significa que eu mantenho meu pensamento sempre num padrão elevado. E constantemente estou sempre absorvendo essas boas vibrações que chegam do mundo espiritual, que já estão à minha volta. Como eu falei para vocês, a prece é mais ou menos como a nossa respiração. O ar se encontra à nossa volta. Tem aquele momento em que nós inspiramos esse ar. A prece é a mesma coisa, as vibrações estão o tempo todo à nossa volta. No momento em que nós nos concentramos, nós absorvemos essas vibrações com mais efetividade, trazendo para nós, né, todo o benefício. Deixa eu ver aqui. A fraterna colocou, né, Joana de Ângeles de Divaldo, só consigo ler com o dicionário do lado. Né? No caso de Joana, é um texto, né, que ela escreve. E assim como também, né, fraterna Joana de Ângeles, nós temos Manuel Filomeno de Miranda. Dos livros que eu li dele, eu tive que ter um dicionário do lado. Fazer aquelas anotações na borda do livro com flechinhas, sublinhados, para poder traduzir aquilo que estava querendo ser dito. Mas é devido à cultura da época, né? Falamos ali de pessoas que têm um vocabulário diferente. Mas, nesse caso da prece, é uma conexão simples que nós temos. Vamos aqui então para o texto de Kardec.
Ele nos esclarece trazendo o seguinte. Rapidamente aqui, deixa eu ver, Dudu colocou. Eu acho que orar decorado da mesma forma que seja todos os dias, mas que eu esteja sempre envolvido irradiando amor e a luz, seja quem for, a mim ou ao próximo. O Pai entende e vê de bom grado. É o que eu quero, sim. Mais uma vez, nós vamos ver aqui nesse texto, falando exatamente que no momento em que nós nos concentramos e direcionamos os nossos pensamentos, não importa o que está sendo dito no momento em que nós estamos fazendo a prece, é esse momento em que nós estabelecemos essa conexão. Então, o objetivo de um estudo como esse é exatamente simplificar essa nossa relação. Eu me recordo de um livro que eu li certa vez, não me lembro do título, mas ele foi escrito por José de Paiva Neto, presidente da Legião da Boa Vontade. E nesse livro ele falava exatamente sobre as orações, sobre as preces. Ele falava assim, você dirige, no momento que você toma banho, no momento que você está almoçando, e você está pensando nessa conversa com Deus, você está fazendo a sua prece. No momento em que nós nos ajoelhamos, por exemplo, que faz parte de um ritual dentro de muitas escolas religiosas, esse ajoelhar significa nós nos submetermos, nos colocarmos numa condição de submissão, de humildade, que para nós muitas vezes é importante. Quando a gente fala, uma expressão que eu costumo usar com muita frequência aqui nos nossos estudos, sobre a materialização da nossa fé. A materialização significa nós exteriorizarmos aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos com relação às nossas crenças. Então, no momento em que eu me sinto próximo a Deus e eu me coloco de joelhos, por exemplo, esse meu ajoelhar mostra exatamente a intensidade dos meus pensamentos. No momento em que eu levanto as minhas mãos, em que eu coloco as minhas mãos viradas, com as palmas para cima, eu estou demonstrando fisicamente aquilo que eu sinto. No momento em que eu seguro um objeto, como um crucifixo, uma Bíblia, um livro, quando eu olho para algum símbolo religioso, tudo isso para mim são formas que eu estou ou me concentrando ou exteriorizando. Pessoas que fazem suas preces, por exemplo, acendendo uma vela, e aí então ele ajoelha, segura a vela e faz a sua prece. Na verdade, aquilo faz com que o seu pensamento, a sua concentração se torne mais intensa. Mas a pergunta é, há necessidade desses elementos exteriores para conversar com Deus? Obviamente que não. Então cada um de nós utiliza o seu próprio recurso. Só que fica muito mais prático para nós, muito mais simples para nós, quando nós temos uma conversa em que nós mesmos entendemos. E quando for uma conversa coletiva, uma conversa pública, que essa conversa se torne compreensiva para todos que estão ali próximos, para que todos possam participar e acompanhar aquilo que está sendo dito. Pois é, o Fraterna? Adoro isso aqui. Adoro me contrariar. Dudu colocou, eu virei um carola, o tempo todo quando estou livre, livrando meu pensamento de outras coisas. É uma forma, Como eu falo para vocês, eu sempre antes de começar as minhas orações, eu gosto sempre de proferir aquele Pai Nosso. Porque é uma forma de eu fazer aquela prévia de concentração, porque eu sou muito distraído. Às vezes eu começo a fazer uma prece, quando eu percebo, eu estou pensando em outras coisas. Então primeiro eu me concentro, respiro, faço aquele momento de silêncio, começo a ler aquele Pai Nosso, prestando atenção naquilo que eu estou falando, mas muitas vezes quando eu chego no meio da prece eu já percebo que eu já me distraí, embora eu esteja mentalmente repetindo cada uma daquelas passagens. É difícil, para me concentrar, eu tenho uma dificuldade muito grande, então eu tenho que parar aquele momento e fazer aquele pequeno ritual para me concentrar e depois... Não, você não sabe nada, Fraterno. Eu começo, quando eu acabei, aí eu começo a minha conversa diretamente. Mas é uma questão de cultura, uma questão de necessidade, porque não existe uma fórmula, como nós estamos conversando agora. Apareça, eu interpreto bem. Talvez aulas de teatro na encarnação passada. Então assim, eu engano bem, convenço bem, mas Deus sabe o que acontece nos mistérios da intimidade de cada um de nós,
Então por isso a gente tem que começar a fazer esse processo de mudança na nossa relação com o mundo espiritual e na nossa relação conosco mesmo, através desse entendimento. Por que nós estamos fazendo aquilo? Qual é a melhor forma que cada um de nós vai encontrar para poder estabelecer essa relação de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada? Deixa eu ver aqui. Pois é, Brasa, a gente tem pressa, né? A Guizan colocou, né? Desculpe, mas diminuir o teu próximo falando sobre o texto é sinônimo de soberba, né? Sou católica, rezo sim, né? Pois é, nesse caso, a gente lembra sempre que a forma, como eu falei para vocês, né? A forma como cada um manifesta as suas crenças, ela é muito subjetiva. Não existe o certo e o errado. Quando Kardec fala sobre as preces inteligíveis, é exatamente naquele momento em que nós estamos em grupo. Então, quando nós falamos... Sim, Brás, eu vi. Então, quando nós falamos sobre... Quando nós estamos conversando coletivamente, é importante que essa conversa seja construtiva e seja proveitosa para todos. Construtiva para todos. Agora, como cada um faz, pegamos, por exemplo, os muçulmanos, que tem que se virar em direção a Meca e fazer as suas preces 5 vezes ao dia, encostar 5 pontos do corpo, os 2 joelhos, as 2 mãos e também a testa no chão, faz parte de um ritual. Então cada um faz, mas a pergunta que a gente tem que sempre fazer, que na verdade é dentro daquele ensinamento de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa libertação, ela se dá também através das práticas, dos rituais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nos libertarmos, por exemplo, dos dogmas, nos libertarmos das fantasias, nos libertarmos das práticas automáticas, para fazermos as coisas com consciência. Porque essa é a proposta que a doutrina tem, de nos mostrar que na condição de espíritos que somos, nós devemos utilizar o potencial do espírito, e não utilizar as práticas humanas. Agora, isso se dará naturalmente conforme nós formos desenvolvendo a nossa consciência, a nossa compreensão. Mais uma vez, não existe a fórmula certa para nos conectarmos com Deus. Existe aquela forma, a forma que é mais intensa de acordo com cada um. O El colocou: uso as orações prontas para preparar minha mente para as orações que faço de coração e consciente. Sim. E mesmo essas preces prontas, as orações prontas, que como nós vimos não existe uma condenação, como Kardec mesmo ofereceu para muitos de nós, aqui nessa coletânea de prece, para facilitar o entendimento de todo mundo. Então, mesmo com essas orações prontas, que elas sejam realizadas com consciência do que se fala, com a intensidade da forma como nós falamos, isso é que vai trazer para nós a resposta mais adequada. Cidinha colocou, eu viajo geral para me concentrar, preciso fazer a prece em voz alta, né? Pois é. Às vezes eu uso mantra, né? Quando você está sempre preocupado, né? Aquele problema não sai da sua cabeça, eu fico repetindo várias vezes, até chegar uma hora assim que eu começo a desconectar minha mente do problema e fico mais concentrado naquilo que eu quero. Quantas vezes? 5, 6 vezes seguidas. Vira quase que um mantra. Aquele mantra primeiro para você silenciar o pensamento. Depois começa a fazer. Ajuda, né? Cada um faz do jeito certo, né, Cindizinha? E tem músicas belíssimas, diga-se de passagem, né? Vamos então aqui para o texto de Kardec. Ele diz assim para nós: a prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia, e se não a compreendermos, ela não pode revelar nenhuma. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número de repetições. Muitos oram por dever, alguns mesmo para seguir o costume.
Eis porque eles se julgam quites com o dever, depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Mas Deus lê o íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Então, se nós tivermos a oportunidade, por exemplo, isso é até uma lição de casa, né, que a gente pode utilizar. Escrevam o Pai Nosso, por exemplo, que é uma prece que todos nós conhecemos, e praticamos durante muito tempo, né, executamos durante muito tempo. Reescrevam o Pai Nosso e depois façam uma reescrita, utilizando palavras simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Em vez de falar, por exemplo, Pai Nosso que estais no céu, por que não dizer assim, Deus, ou Pai, o Senhor que está no céu? Fica muito mais simples. Santificado seja o vosso nome. Quando a gente utiliza o vosso, dentro de um vocabulário antigo, para nós ele sai da simplicidade dessa nossa comunicação. Venha a nós o vosso reino. O que exatamente significa esse reino? Kardec procurou, na Revista Espírita, ele falou sobre isso, ele destrinchou o Pai Nosso. Ele colocava cada uma dessas passagens explicando exatamente para nós de que forma que nós podemos entender aquele conteúdo. Depois que nós tivermos o entendimento de fato, realizá-lo não é mais um problema. Porque enquanto nós vamos aprendendo através da decoração, ele continua sendo para nós uma prece automática. Né? Ainda tem essa, né, o Guizan? Nós vemos muitas vezes, né, no budismo, se aprende prece em japonês. E é belíssima, né, você falar sobre isso. O grande problema é para nós entender o seu significado e absorver aquilo que está sendo dito. Então nós temos aqui no Brasil, por exemplo, muitos praticantes que acabam adotando todas essas preces, repetem esses mantras, muitas vezes indiano, muitas vezes numa língua oriental, e faz de uma forma automática. Então, a nossa relação com o mundo espiritual, mais uma vez, deve ser algo simples. Deve ser algo que todos nós entendemos, aquilo que eu faço por mim mesmo. E lembrando que quando nós compartilhamos o nosso pensamento, que esse compartilhamento seja acessível a todos. Para facilitar exatamente essa nossa relação. Tirarmos a formalidade da nossa relação com Deus, para que ela se torne mais sincera, para que ela se torne mais profunda. E por isso, então, há necessidade de nós aprendermos cada vez mais sobre esse tema. Nós temos aqui, por exemplo, depois a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas passagens, na nossa coletânea de preces. Kardec fala, por exemplo, preces gerais, depois ele fala das orações dominicais, exatamente porque as orações dominicais, que nós vamos conversar depois mais detalhadamente sobre isso, nada mais são do que a introdução do Evangelho no lar. Porque como nós veremos, naquela época em que houve, vamos dizer assim, a conversão de muitas pessoas das religiões tradicionais para a doutrina espírita, que era uma filosofia nova, as pessoas ou deixaram de frequentar as missas e os cultos, ou já não eram mais aceitas nas missas e nos cultos, por declararem publicamente a aproximação ou a afinidade com a doutrina espírita. Kardec, então, apresentou para aquelas pessoas essas orações dominicais, para que elas se sentissem aos domingos como se estivessem participando das missas. Então houve a necessidade dele, inclusive, como eu falei para vocês, trazer essa coletânea de preces para que as pessoas pudessem conversar com esses novos elementos compreendidos da doutrina espírita numa linguagem que elas se sentissem à vontade, porque simplesmente não sabiam como conversar com o mundo espiritual fora daquele ritual que adotavam, né, durante as suas práticas
dentro daquelas filosofias. Então nós temos ali as preces gerais, e devemos preces pessoais. Isso foi algo que trouxe grande dificuldade naquela época, assim como também hoje traz grande dificuldade, de utilizar a prece para uma conversa natural. Então preces, por exemplo, direcionadas aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, prece para afastar os maus espíritos, prece para corrigir um defeito. Olha só como nós saímos daquela ideia do pedir, agradecer e louvar apenas. Começamos a tornar isso algo mais pessoal. Resistir a uma tentação, e olha que a gente precisa rezar isso o tempo todo, né? Porque haja tentação no mundo de hoje, de todas as ordens. Graças por uma vitória sobre a tentação, para pedir um conselho nas aflições da vida, graças por um favor obtido. E a gente lembra que esse favor, Deus compreendendo as nossas necessidades, nós temos ali os espíritos amigos que também nos acompanham suprindo as nossas necessidades. Mas no momento em que nós expressamos esse sentimento de gratidão, nos coloca exatamente em sintonia com esses espíritos. Submissão e resignação, que é algo também bastante difícil. Diante de um perigo, ao escapar de um perigo, no momento de dormir, prevendo a própria morte. Kardec colocou 13 tipos de preces pessoais. E a gente pode imaginar ele organizando essas ideias, essas informações, como sendo algo que era mais solicitado, ou algo que ele via necessidade. Mas certamente nós temos ali várias outras situações em que nós poderíamos nos relacionar com Deus, com o mundo espiritual, de uma forma absolutamente natural. Depois temos aqui preces pelos outros, pelos que estão em aflição, graças por um benefício concedido a outro, pelos inimigos e os que nos querem mal, graças por um bem concedido aos inimigos, pelos inimigos do espiritismo. Olha só como ele colocou. Até nisso ele pensou. Isso porque certamente muitas pessoas dizem, olha, eu estou sendo perseguido, o que eu faço? Prece para um nascimento, prece para um agonizante. Aqui a gente lembra, né, da unção dos enfermos, né, que faz parte de um dos sacramentos da Igreja Católica. E aqui nós temos prece por um agonizante. Só que fazendo de uma forma diferente, não apenas cumprindo ali uma prática, mas fazendo com que as pessoas que estão próximas, ou aquela própria pessoa, esteja também envolvida naquele momento de oração. Depois temos prece pelos espíritos. Então nós temos aqui inicialmente esses outros, são os encarnados. Agora a gente vai para o mundo espiritual. Para logo após a morte. São muitos aqueles que se perguntam, né, de que forma que poderia fazer uma prece para alguém que desencarnou. Kardec mostra exatamente que o que pode ser dito nesse momento. É uma sugestão que ele apresenta. Por aqueles que amamos, isso pelos espíritos, pelos sofredores que pedem preces. Aí isso já acontece principalmente dentro das reuniões mediúnicas. Por um inimigo que morreu, né, inclusive nesse anterior, pelos sofredores que pedem preces. Nós veremos aqui no próximo capítulo prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Aí nós vamos ter um estudo, né, no nosso próximo encontro na quinta-feira, especificamente sobre esses espíritos, pelos desencarnados e pelos sofredores. Depois ele continua também. Por um inimigo que morreu. E aí é uma relação difícil, né? Porque muitas vezes o inimigo faz brotar em nós sentimentos, os inimigos fazem brotar em nós sentimentos que muitas vezes não são tão envolvidos com compaixão. Pelo contrário, né? Para nós demorou, vai logo, tomara que sofra no mundo espiritual. Isso quando eu falo nós encarnados. E nós espíritas que esperemos, né, que não tenhamos esse tipo de sentimento. Por um criminoso, por um suicida,
para os espíritos em arrependimento, pelos espíritos endurecidos. Nós veremos aqui nesses itens, nós estudaremos um pouco mais assim que acabar o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós estudaremos o livro Céu e Inferno. E ali nós veremos as várias categorias de espíritos, e nas entrevistas com Kardec nós conheceremos exatamente aquilo que sentem e aquilo que pensam esses espíritos. E a necessidade que eles têm desse amparo da parte de nós encarnados. Depois aqui é preces pelos doentes e obsedados. E aí nesse caso aquele trabalho de caridade, trabalho de assistência que nós fazemos, né? Seja por pessoas desconhecidas ou por pessoas próximas. Então todas essas preces que Kardec propôs, elas vieram exatamente para poder facilitar o entendimento e facilitar a prática daqueles que que não conheciam a doutrina espírita e queriam aprender como é que elas podiam conversar com o mundo espiritual nas mais variadas situações, até onde é possível, né? Até onde se tem merecimento para pedir alguma coisa, qual é o momento de agradecimento, de que forma que fazer esse agradecimento. Isso porque estavam habituados àquelas práticas com as preces já prontas, que mais uma vez elas não devem ser desmerecidas, mas elas devem ser compreendidas. Não apenas decorá-las, mas saber exatamente o que se fala, para quem se fala, qual é o efeito daquilo que está sendo dito. A Angelina colocou: ontem resisti, consegui ter compaixão do Cunha. Olhei como uma alma doente, né? Cunha? Aqui na nossa sala? Não sei. Ah, tá, do nosso político, né? Esse é um sentimento, Angelina, nesse momento. Por isso que os espíritos costumam nos orientar bastante, principalmente nessa época, que nós mudemos o nosso pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos. Porque nesse sentimento de revolta, de insatisfação, né, que a nossa nação, mas de um modo geral, o mundo todo se encontra nesse estado de convulsões, né? Ninguém se encontra ali plenamente equilibrado diante do que está acontecendo à nossa volta. Muito sofrimento, muitos conflitos, muita desigualdade, muitas injustiças. Então isso faz com que, principalmente nas manifestações que nós vemos, sejam aquelas que são na televisão, seja nos ambientes virtuais, nas nossas relações pessoais, essa influência exterior que nós recebemos faz exatamente com que nós produzamos pensamentos de péssima qualidade. Então isso não só nos facilita, né, ou isso não só nos desequilibra, como também faz com que nós não consigamos oferecer nenhum tipo de contribuição. Porque nós já falamos sobre a prece, a qualidade da prece. E numa outra oportunidade nós tivemos um estudo que falava sobre a unificação do nosso pensamento. E aí nós tínhamos ali espíritos que diziam, por exemplo, que a psicosfera, né, uma expressão utilizada por André Luiz, a psicosfera ela é o conjunto de pensamentos que envolvem uma pessoa ou envolvem o planeta todo, ou envolve o planeta todo. Então dizia, por exemplo, que na época de Natal, a psicosfera do nosso planeta ela era muito bonita, radiosa, porque grande parte, né, do nosso planeta, envolvida com o cristianismo, reconhecia naquele momento o nascimento de Jesus. E ali então brotava em nós aquele sentimento de amor, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade. E então nós naturalmente mudamos o nosso pensamento, e aí se via. Claro que ele falava sobre aquilo que ele percebia, mas que para nós é muito difícil de compreender. Mostra, por exemplo, né, como se fosse assim, aquela camada de nuvens em volta do nosso planeta. Só que nesse caso são nuvens radiosas, iluminadas, porque o nosso pensamento é um pensamento de qualidade. Mas quando nós entrávamos em conflito, né, o Braz lembrou aqui daquilo que André Luiz colocava durante a Segunda Guerra Mundial, se via aquelas nuvens tempestuosas, aquelas nuvens cinzas em volta do planeta, porque envolvia não apenas os encarnados, envolvidos diretamente na guerra, mas os desencarnados que indiretamente também influenciavam ou sofriam a influência da guerra. Aquele momento de grande perturbação geral, isso criou essa psicosfera. Então, no caso do nosso país, em especial,
não desmerecendo todos os conflitos e problemas que nós vemos pelo mundo afora, o nosso país passa por um problema, por uma fase bastante problemática. Porque tudo aquilo que acontece no cenário público acaba nos influenciando. Então a gente pensa assim, e principalmente também, né, a prece para nós ainda é algo muito abstrato. Não é algo prático, né? Porque você sabe que se você fala alguma coisa, ou você faz alguma coisa, você percebe as consequências daquilo que você acabou de fazer. Se você fala alguma coisa contra alguém, esse alguém vai te responder publicamente. E aí vai gerar aquele conflito, aquela discussão. Se você toma uma atitude negativa contra alguém, essa atitude vai trazer para você uma consequência. Mas e o nosso pensamento? Aquilo que nós pensamos, qual é a consequência exatamente disso tudo? Claro que nós aprendemos na teoria, né, que quando você pensa algo positivo, quando você tem ali boas vibrações, quando você tem boas vibrações irradiando da sua mente, você naturalmente vai entrar em sintonia com aquilo que é, né, com as vibrações mais elevadas. Mas é possível ver isso? Não é. Se por acaso nós estamos ali numa condição de desequilíbrio, seja porque algo nos influenciou, ou porque nós, pela nossa natureza, pelo nosso caráter, produzimos essa qualidade inferior, nós naturalmente entraremos em sintonia com vibrações inferiores e também daremos a nossa contribuição negativa. Tudo isso para nós é teoria. A mesma coisa acontece no momento de prece. No momento em que você silencia seu pensamento, eleva o seu pensamento para conversar com Deus, e quando se fala eleva o pensamento, não é fazer com que o pensamento vá para cima, mas é elevar a qualidade do pensamento, nós absorvemos então essas energias. Isso também para nós é teoria, porque nós simplesmente não conseguimos ver isso acontecer. Por isso falar sobre preces, falar sobre pensamento, isso para nós é muito abstrato. Chega até a ser mesmo um elemento de fé. Ou seja, nós acreditamos porque queremos acreditar. Mas como é que nós vamos dizer objetivamente que isso é real? Dentro dos nossos estudos, nós aprendemos sobre a fé raciocinada. Ou seja, você acredita em algo que não está materializado, mas essa nossa crença é dirigida de uma forma racional. Nós entendemos exatamente todos os elementos que vão sustentar essa nossa crença. Não simplesmente acreditar por acreditar, como nós estudamos, por exemplo, lá no livro A Gênese, no capítulo 2, sobre Deus. Perguntar, por exemplo, quem acredita em Deus? Ah, eu acredito. Por que você acredita em Deus? Uns acreditam porque disseram que tem. Kardec procurou, dentro dos estudos que ele apresentou para nós, tudo aquilo que vai nos fortalecer nessa crença. Sabendo sobre a inteligência, sabendo sobre causa e efeito, sobre a origem de tudo, que o acaso, que o nada não é capaz de criar algo inteligente. E a gente pensa assim, é verdade, né? Se o universo ele tem todas essas leis e essa estrutura, alguma coisa o criou. É essa alguma coisa que é o ponto fundamental. É essa alguma coisa, né, até mesmo nós estudamos sobre isso, quando falamos sobre Deus, de que forma que nós podemos interpretar Deus. Alguns interpretam como sendo uma pessoa, outros interpretam como sendo uma estrutura, outros interpretam como sendo uma equação. Não temos ali os físicos, matemáticos, astrônomos, cientistas de um modo geral, que dizem que há uma grande equação universal que construiu o universo. Por que não chamar de Deus? Claro que eles vão dizer, não, Deus é coisa de religião, nós acreditamos na ciência. É uma forma de ver algo que é a origem de tudo. Então, através desse raciocínio, a gente vai compreendendo Deus através do nosso pensar, quer dizer, nós vamos construindo Deus a partir do nosso raciocínio. E não simplesmente aceitando Deus por uma questão de crença. Por isso, então, fé raciocinada. Então, ao estudarmos sobre essa prece, falar sobre o poder das orações, a importância, Kardec procurou, então, aqui, como nós vimos no nosso roteiro, primeiro as condições da prece. Chegamos a estudar, inclusive, sobre a psicologia da prece, né, aquele texto trazido por Joana de Ângeles. Depois, a eficácia da prece,
quando ela realmente é efetiva ou não, quando ela funciona ou não. A ação da prece, sobre a transmissão do pensamento. Então falamos sobre condições, a eficácia e a ação da prece. E agora falamos sobre preces inteligíveis. Qual a importância disso? Que de nada adianta a gente trabalhar o nosso pensamento para elaborar uma prece, se nós não soubermos do que nós estamos falando. Se nós estivermos acompanhando um momento de prece, e nós não entendemos aquilo que o outro está falando. Então, tudo parte da simplicidade. A simplicidade não significa algo que não tem valor. Me recordo até mesmo, né, de uma passagem de Erasmo Carlos, quando ele dizia assim, né, se o simples fosse fácil, o parabéns para você já teria sido reinventado. E é verdade, né? Todo mundo canta parabéns para você repetitivamente, geração após geração, porque simplesmente não há necessidade de criar algo mais simples, algo mais prático e perfeito do que esse tipo de música no momento de comemoração de aniversário. Então, ao simplificarmos, nós não estamos tirando o seu valor, mas nós estamos fazendo com que aquilo seja melhor compreendido por nós e por todos os outros. Então, para fecharmos o nosso estudo, lembrando aqui daquilo que Paulo de Tarso trouxe para nós, aqui nessa carta aos Coríntios, diz aqui para nós, deixa eu pegar rapidamente aqui o trechinho, quando ele diz assim, rapidamente, eu quero que todos vós faleis em língua, faleis em línguas, isso falando sobre o dom, né, aquele momento de conexão através dos fenômenos que o indivíduo pode vivenciar, mas muito mais que profetizeis, ou seja, que se conecte de fato com o mundo espiritual, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, essa parte da edificação da igreja, que diz para nós, né, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui, naturalmente, a gente usa a ideia da igreja, a expressão da igreja, como sendo ali a comunidade. Então, quando nós procuramos trazer esses esclarecimentos sobre o mundo espiritual, nós estamos, na verdade, compartilhando as nossas ideias e essas informações que chegam. E isso, então, é fazer com que todos cresçam, né, de uma forma uniforme, claro que respeitando o tempo de cada um, as condições de cada um, mas que todos tenham a mesma oportunidade. Ou seja, saímos do campo do espetáculo e entramos agora no campo da educação. Então, pessoal, conversamos bastante sobre essa questão das preces inteligíveis, observarmos, né, o modo como nós nos relacionamos, quebrar um pouco, né, desse automatismo, né, com que nós nos relacionamos com o mundo espiritual, para começarmos a trabalhar a nossa sinceridade. Porque não é à toa que muitos relatos que chegam do mundo espiritual dizem assim os espíritos, que no momento em que um espírito elevado faz uma prece, nós temos ali aqueles flocos de luz que vão caindo sobre ele. Vocês já devem ter lido sobre isso em obras de André Luiz, de Divaldo também a mesma coisa. E por que esses focos de luz começam a cair? Na verdade, são vibrações que começam a se manifestar exatamente pelo tipo de conexão que é estabelecida com Deus ou com as entidades mais elevadas. E é exatamente isso que os espíritos querem que nós percebamos, para que não fiquemos apenas naquilo que é exterior, naquilo que é superior, superficial, mas que nós consigamos, de fato, nos sensibilizar nesse momento. E para que o nosso coração seja tocado, há a necessidade de que a nossa mente acompanhe aquilo que nós estamos sentindo. Falemos com sinceridade, falemos com simplicidade, que aí então isso será tocado no nosso coração. Para fazer uma comparação bem simples, para encerrarmos o nosso estudo, seria mais ou menos como alguém escrevesse uma carta de amor, mas utilizando aquele vocabulário de 40, 50 anos, como os nossos avós e bisavós utilizavam. O nosso objeto, né, ele ou ela, o objeto do nosso
do nosso amor vai ler a carta, levantar a sobrancelha e falar assim, o que ele está querendo dizer com isso? Agora aquela carta romântica, simples, compreendida, vai fazer com que o outro se desmanche em suspiros. É a mesma coisa. Então nós temos que simplificar a nossa relação com Deus, porque nós somos seres simples. Se nós queremos complicar tudo mais, querer trazer